Nossas saudações aos companheiros da Sociedade Espírita Linha de Luz. Um abraço fraterno, que nós possamos, mais uma vez, aqui estudarmos um pouco, refletirmos sobre a mensagem de Jesus, sobre aquilo que ele nos propõe para a nossa própria felicidade aqui na Terra. Então, hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante nas nossas vidas, especialmente no momento que nós estamos vivendo, desse afastamento, desse isolamento, dessa experiência única que toda a humanidade passa no momento atual. Então, o poder da fé. O que seria isso, o poder da fé? Então, Kardec vai colocar lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição para nós, e vai dizer, relatar uma passagem de Mateus, está em Mateus, no capítulo 14, dos itens 14, dos versículos 14 a 20, ele vai dizer daquela história de um homem desesperado que procura os discípulos de Jesus para a cura de seu filho, que é o filho lunático, ou seja, eles achavam que naquela época era manifestação em função da influência da lua, por isso chamava lunático, porque uma hora ele estava bem, outra hora não estava bem. Então, um homem procura os discípulos de Jesus justamente para curar o seu filho, que uma hora se jogava no fogo, outra hora se jogava na água, e o pai já estava desesperado com aquela situação. Porém, os discípulos não conseguem curar o rapaz. E então esse homem busca Jesus e pede a cura do filho, porque os discípulos não conseguiram. Então Jesus vai, no relato aqui de Mateus, ele diz assim: ó raça incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Nós precisamos agora entender as palavras, porque muitas vezes as pessoas, quando leem o Evangelho, seja aqui como está no Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo no texto do Novo Testamento, às vezes coloca Jesus como um homem que é irascível, que é um homem que fala de maneira dura. Mas aqui a gente entende raça, ó geração, né? Ó geração, ó povo, incrédulo e pervertido. O que significa esse pervertido? É o que está torto, é o que está desviado, que é uma metáfora, o que está corrompido, que está degenerado. E aí Jesus continua: trazei-me aqui o menino. E Jesus o repreendeu e o demônio saiu dele. O menino foi curado e a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos curá-lo? E aí Jesus responde: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Antes ele tinha dito: por causa da vossa pouca fé. Então, aqui nós vamos refletir um pouco o que seria essa mensagem de Jesus, essa passagem, o que nós temos a aprender. Primeiro, vamos reportar ao homem que procura os discípulos e procura Jesus. O que leva esse homem a procurar a cura para o seu filho? É o desejo ardente de que o seu filho seja curado. Há outra questão muito importante nessa história. Em relação ao homem, ele procura discípulos por quê? Ele procura Jesus por quê? Porque ele tem fé. Ele sabe que os discípulos, e se não os discípulos de Jesus, ele já ouvira falar de que Jesus poderia auxiliar. E como não encontrou Jesus e seus discípulos. Então é um pedido de um pai desesperado, é o desejo da cura do filho. E outra questão muito importante nessa passagem, que nós vamos reportar, é a questão da fé relacionada a um grão de mostarda. Quando Jesus diz assim: se tiverdes a fé como um grão de mostarda,
Então, nós precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, para aqueles que não conhecem. Um grão de mostarda é tão pequenininho, que é quase que um ponto em cima de uma folha de papel. E aí dá uma árvore muito grande. Então, a comparação é que não precisa ter tanta fé assim, mas que a gente tenha uma fé que possa nos movimentar, que possa nos levar para algo que nós possamos conquistar aquilo que desejamos, aquilo que nós precisamos. Então, Kardec vai nos explicar que nessa passagem, que os antigos assim pensavam, né, e de uma maneira muito infantil, que a fé poderia de fato remover uma montanha, um monte, né? As crianças às vezes comentavam isso, como é que podemos mover uma montanha, né, quando a gente evangelizava? Então, a gente vai entender aqui de uma maneira metafórica, simbólica, qual é a simbologia dessas palavras que Jesus coloca aqui. Então, Kardec nos esclarece de maneira muito definitiva para nós que é a questão moral, é a questão espiritual. Na verdade, o que nós percebemos ao longo das nossas vidas, ao longo da vida de toda a humanidade, é que a humanidade se preocupa ainda com as questões materiais mais do que com as coisas espirituais. E Jesus não veio para falar das coisas materiais. Ele veio para falar do espírito, ele veio falar para o espírito imortal, ele veio falar das coisas do céu, do reino dos céus. Então, nós ainda não conseguimos elevar o nosso pensamento nesse patamar das coisas espirituais, de modo que possamos entender melhor as palavras de Jesus. Então, aqui, Kardec vai dizer, é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. Ora, então, isso aqui é uma simbologia. Fala de montanhas, mas e que montanhas seriam essas, né? Kardec mesmo vai explicar que montanhas seriam essas. Seriam as montanhas invisíveis, que se transformam depois em ações visíveis, que são as nossas montanhas do nosso eu, daquilo que está dentro de nós, que são os nossos obstáculos, daquilo que nos impede de caminhar e de obter essa fé a que Jesus se refere. Muitas vezes é o nosso orgulho, porque a fé, Kardec vai dizer depois, a fé nos exige um estado de humildade, de saber que a fé está, na verdade, e no fundo de tudo, na superioridade divina sobre todo homem, naquilo de tudo que Deus pode, que se Deus pode, e se Ele é Pai, Ele vai nos atender naquilo que nós precisamos. Então, as montanhas do eu, que são essas montanhas a que se refere essa passagem, são as nossas resistências ao bem, a resistência a caminhar de uma maneira mais leve, mais alegre, mais feliz. É o nosso interesse pessoal, é aquilo que a gente coloca como uma crença que nos leva ao fanatismo e nos faz desviar por atalhos que depois são muito difíceis para nós regressarmos e retomarmos realmente aquilo que é importante para todos nós. Então, a fé robusta, vai dizer Kardec, ela dá a perseverança. Ela é a energia, os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. E aí tem uma historinha que eu lembrei, é uma fábula de Monteiro Lobato, muito interessante, que diz o seguinte: era uma corrida de sapinhos. Toda a comunidade dos sapos estava lá. Havia uma multidão, já naquele dia estava marcada a corrida dos sapinhos. E todo mundo se juntou. Os sapinhos tinham que correr e subir uma enorme ladeira. Era muito alta aquela ladeira. E lá foram os sapinhos, colocaram-se lá em prontidão, deu-se a partida. E a multidão dizia assim, mas eles não vão conseguir. É muito alto, eles não vão conseguir.
E os sapinhos foram, e alguns foram ficando pelo caminho, e alguns foram tropeçando, e eles diziam sempre, a multidão gritava, não vão conseguir, é muito difícil, não vão conseguir. E os sapinhos, alguns continuavam. E foi continuando, somente um sapinho no final conseguiu chegar, caminhar, né, de maneira até calma, tranquila, e chegou no topo da ladeira. Quando ele foi ser entrevistado, porque ele era o grande vencedor, é que perceberam, descobriram que o sapinho era surdo e não podia responder, porque não ouvia. Como você conseguiu subir até lá? Então ele era surdo. Ele não ouvia aquelas palavras de derrota. Então nós precisamos, na nossa caminhada, ouvir as boas palavras, ouvir aquilo que é de positivo, de bom, e fechar os nossos ouvidos para aquelas coisas negativas, para as coisas que nos fazem mal, para aquilo que nos fazem sentir derrotados. Isso é uma questão também de fé, para nós conseguirmos a vitória sobre nós mesmos. Então, a corrida dos sapinhos é uma história que nós precisamos guardar para lembrar de não dar ouvidos a essas histórias que estão passando até aí pela internet, pelas redes sociais, de tanta notícia negativa, não é? Então, o que nós podemos entender por fé? A fé, ela não é só uma crença, né? É claro que nós precisamos ter uma crença, acreditar em algo, acreditar em nós mesmos, saber que nós somos capazes, que nós temos tudo aquilo que nós recebemos de Deus que nos possibilita viver de maneira tranquila, harmoniosa conosco mesmo. Mas a crença é uma opinião vaga. Eu acredito, porque eu acredito. Eu acredito porque me disseram, ou eu acredito porque eu vi. Então, são conotações que nós precisamos analisar. Mas a palavra fé, ela vem de uma palavra latina que quer dizer fides, fidelidade. Então, a fé, mais do que acreditar, é ter fidelidade àquilo que nós acreditamos, aquilo que nós já reconhecemos como verdadeiro, aquilo que nós já temos como certo, como aquilo que vai ser bom para nós, ter fidelidade. E aí fica aqui uma questão. Nós, como seguidores de Jesus, será que nós estamos com a nossa fidelidade a Jesus bem garantida? Que nos faz ter essa fé inabalável, como diz Kardec? Será que nós já temos isso? Será que nós somos apenas seguidores de Jesus porque nós nos dissemos cristãos, aí somos seguidores de Jesus? O que nós fazemos de especial? Pergunta Emmanuel numa página dele. O que fazer de especial? Então, nós precisamos entender essa base, né, que Kardec vai nos dizer lá no item, no mesmo capítulo, né, 19, ele vai dizer lá adiante, a fé necessita de uma base, a base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Emmanuel vai dizer que nós temos algumas forças, né? E uma das forças, uma das condições que nós vamos ter, além de outras, é a inteligência. Mas também é a criatividade, é a vontade, é aquilo que nos faz impulsionar para a frente. E Kardec vai continuar dizendo, e para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Como é que nós podemos compreender alguma coisa? Primeiro, eu preciso conhecer. Conhecer, como é que se conhece? Estudando, analisando. Estudar para aprender. Aprender para quê? Para poder compreender como é que aquilo acontece. Então, a fé cega já não é deste século, diz Kardec. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos. Ora, então, Kardec vai concluir com essa frase
Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Porém, nós precisamos saber que essa fé que é construída, essa fé que nós vamos fortalecendo ao longo das nossas vidas, ela tem um sentido comum na crença que constitui a própria fé. Diz Joana de Anjos que, normalmente, a fé é inata. Ela se manifesta pelo seu caráter natural, que todos nós, quando fomos criados, lá está a sementinha da fé. Mas que ela só vai se desenvolver se nós cuidarmos desse terreno, se nós construirmos com o nosso conhecimento, se nós construirmos com a nossa inteligência, se nós formos trabalhando isso ao longo de nossa vida, fortalecendo essa fé para que ela seja robusta, como diz Kardec. Então, ela é inata em todos os homens, diz Joana de Anjos, e ela constitui particular e especial manifestação do ser, que nós nascemos com isso. Só que o nosso orgulho, muitas vezes, abafa essa semente, e essa semente não germina, não se transforma, ela não cria esse estado de espírito que nós todos devemos ter, porque a fé, no final de tudo, ela vai se transformar nesse estado de espírito, diz Joana de Anjos. Então, é preciso que nós façamos, dentro de nós, essa grande construção da fé. Emmanuel, no livro Pinha de Luz, ele vai dizer que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, ou seja, não nasce do nada. É preciso que seja cuidado o terreno do coração. É preciso que ali seja plantado as coisas favoráveis para que aquela semente se desenvolva. O próprio bem, as questões da criatividade no bem, do trabalho no bem, de tudo aquilo que possa ser um adubo bom para essa semente. Então, ela não nasce miraculosamente, porque ela precisa de um trabalho do próprio homem no seu coração, para que essa semente germine, para que ela possa crescer e se fortalecer. Então, Emmanuel vai dizer que o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, tudo isso gera para nós um trabalho, um esforço, para que nós possamos criar essa fé. Parece assim muito simples, parece fácil, mas isso exige um árduo trabalho, um árduo esforço de nós mesmos. Toda a doutrina espírita vai nos favorecer nesse entendimento, porque é preciso que o homem se conheça a si mesmo, para que ele busque dentro de si essas virtudes e tudo aquilo que possa favorecer esse fortalecimento da fé. Então, Emmanuel vai dizer também que ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir essa tarefa para outro. A tarefa é de cada um de nós. Nós vamos lembrar de uma passagem muito interessante que está no Evangelho de Marcos, que é a cura do cego Bartimeu, que é muito significativa para nosso estudo de hoje. Vai, a tua fé te salvou, disse Jesus. Então, a fé salva, não é? Então, o cego de Bartimeu, o cego de Jericó, ele estava no caminho onde Jesus iria passar, ele ouve aquele tumulto e pergunta o que está acontecendo, e relatam para ele que é Jesus que está passando. O cego Bartimeu, é bom que a gente saiba, ele não nasceu cego. Ele tornou-se cego depois de adulto. Conta a história que ele viu seu pai ser assassinado e depois ele foi cego por conta disso. Então ele trazia uma grande dor, uma grande frustração nele mesmo, porque ele se tornou um mendigo, um cego que pedia esmolas à beira do caminho. E quando ele ouve de Jesus e sabe que Jesus está passando, o que ele fala?
ele se movimenta, se levanta de onde ele está. E ele atira a capa, né? Ele se livra da capa que trazia e vai em direção a Jesus. E pede misericórdia, Senhor. Salva-me, atende-me. E Jesus ouve aquele apelo de Bartimeu, vira-se e pergunta para ele, né? Que queres que eu te faça, Senhor, que eu torne a ver? E Jesus, então, cura o cego, Bartimeu, que o segue. Aqui tem uma simbologia muito interessante. Primeiro, que o cego estava sentado à beira do caminho, ele ouve Jesus passar, ele não fica sentado, ele se movimenta, ele vai em direção. Então, não é à toa que a gente vai encontrar em Jesus algumas afirmações, né, que nós precisamos nos movimentar, né, para que nós possamos buscai e achareis. Então, nós, às vezes, ficamos pedindo a Jesus a nossa cura, a solução dos nossos problemas, mas ficamos ali quietinhos, nos lamentando e não nos movimentamos. Não fazemos uma ação, não vamos em direção, não mexemos um dedo e queremos que tudo aconteça como uma chuva de bênçãos que vem do céu e que tudo resolve. Não é assim. Nós precisamos fazer nossa parte. Atirar a nossa capa, como fez o cego Bartimeu. Porque muitas vezes a nossa capa nos atrapalha. A nossa capa de coitadinho, a nossa capa de infeliz, né? Emmanuel tem uma página belíssima no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele analisa essa passagem do cego Bartimeu, e ele diz assim: nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele sem mais nem menos. Ora, então aqui a gente vai ver que é preciso que haja um movimento nosso, para que nós manifestemos a nossa fé associada à vontade de ser ajudado, de ser curado. E vamos lembrar uma outra passagem muito interessante que está nos Evangelhos, que é a cura do paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum estava totalmente inerte em cima de uma cama. Ouve falar de Jesus. Não consegue ir, pede aos amigos que o levem até Jesus. Chegando na casa de Pedro, a casa estava lotada, não se podia entrar. Ele pede aos amigos que o levem até o telhado. Os amigos abrem uma brecha no telhado e o cego desce por ali com os amigos, no meio da sala da casa de Pedro. Jesus olha para ele e pergunta, segundo o relato de Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, que é uma belíssima página de Amélia Rodrigues, que Jesus pergunta, quando vê o paralítico no meio da sala: Natanael, bem Elias, crês que eu te possa curar? Então, Jesus pergunta: crês que eu possa te curar? E Jesus nos pergunta sempre: que queres que eu te faça? Crês que eu te possa ajudar? O que o paralítico respondeu? Sim, Senhor, eu creio, eu sei. E ali Jesus fala: toma teu leito e vai para a tua casa. Quantas vezes Jesus nos falou isso, e às vezes nós não somos cegos, mas somos surdos às palavras de Jesus. Nós procuramos fora de nós as respostas que estão dentro de nós. Então, tudo isso é uma reflexão para que nós possamos reconhecer o poder da fé, que vai nos curar, que vai nos ajudar, que vai resolver os problemas, se não ali com a nossa imposição de tempo e hora, mas na hora de Deus, no tempo de Deus.
A cura da mulher hemorroísa, outra passagem belíssima, que ela também sai da sua casa, vai à procura de Jesus, se movimenta, e a fé é tão grande que ela se cura tocando apenas o vestido de Jesus, a túnica de Jesus. Então, é uma força irresistível. Que força é essa? Então, Kardec vai comentar isso. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. O agente universal modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, a fé associada à vontade. Leon Denis vai dizer que a vontade é a maior de todas as potências, que a vontade é a faculdade soberana da alma. Então, quando a gente tem vontade, a gente tem fé, tudo pode se arranjar. E Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 919, ele pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então, a vontade, essa soberana da alma, vai nos mobilizar para esse móvel da fé, para essa construção da fé, para que nós possamos ter, não, a fé era para buscar a cura, para buscar a salvação, como sempre diz Jesus: vai, tua fé te salvou. Ora, falando em fé, falando em cura, falando em salvação, nós vamos agora buscar uma página de Emmanuel que vai nos ajudar a entender bem essas três palavrinhas que estão interligadas: fé, cura e salvação. Então, no momento que nós vivemos na Terra, que nós estamos aqui, cada vez mais necessitados da presença de Jesus, nós precisamos entender que é através dessa busca a Jesus, ao Mestre querido, que nós vamos construir dentro de nós as forças necessárias para o equilíbrio que nós precisamos ter, para a serenidade que precisamos buscar nesses momentos que passamos na Terra. Então, Emmanuel vai nos analisar para nós qual é o objetivo da fé. Isso está em Vinha de Luz, no capítulo 92. Quando ele analisa a frase de Pedro, na primeira carta de Pedro, quando Pedro diz: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. E aí Emmanuel vai comentar: e como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, voltando ao nosso início da nossa fala, que nós devemos buscar sempre nas nossas vidas, primeiramente, as coisas do céu e depois as coisas da terra. Primeiro, a espiritualidade, a iluminação do Espírito, para depois, com o Espírito iluminado, tudo facilita a nossa vida, tudo fica mais fácil, tudo se organiza e nós podemos enfrentar as situações do nosso dia a dia. Porque as dificuldades nós todos teremos. Os desafios estão aí. E nós não podemos dizer que nós não estamos livres desses desafios. É preciso entender isso sempre que nós fazemos uma pausa para a nossa meditação. E assim, nessas reflexões que vamos trazendo aqui para os nossos irmãos da Sociedade Espírita Vinha de Luz, nós gostaríamos de colocar nessas palavras de Emmanuel, que é a salvação de nós mesmos, que nós buscamos, na verdade,
é a nossa felicidade, aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida, o que nós estamos buscando, é preciso identificar aquilo que nós queremos. Porque saber o que quer já é meio caminho andado, que muitas vezes a gente não sabe. Então é preciso que nós possamos, nessa construção da fé, trazer para nós, saber que nós podemos, nós temos esse poder, nós podemos realizar, porque temos essa força de Deus dentro de nós, e nós podemos expulsar as sombras que nos cercam através da oração e da nossa fé. É preciso orar, estar sempre em estado de oração, para buscarmos a ajuda dos espíritos amigos, dos nossos anjos da guarda, daqueles que possam efetivamente nos ajudar, trazendo mensagens consoladoras que nos fortaleçam, e não aquelas que possam nos colocar em situação inferior. Nós somos espíritos imortais. Nós somos luz, disse Jesus. Nós somos o sal da terra. E nós precisamos utilizar esses recursos nossos, não só para o nosso bem, mas para todos aqueles que nos cercam. Que façamos a nossa parte, que possamos ter em nós mesmos essa luz, para que, como diz Emmanuel aqui na página do Vinha de Luz, quando ele vai dizer que a fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Os obstáculos estarão aqui. Nós não podemos evitar que eles estejam, mas nós podemos nos fortalecer, usar a lâmpada da fé para poder nos orientar em relação aos obstáculos que possam surgir. E ele vai concluir dizendo que localizá-la, ou seja, localizar essa lâmpada acesa em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas. Então, essa lâmpada deverá estar sempre acima, colocar sempre acima do velador, como diz Jesus, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Que possamos refletir nessas palavras de Emmanuel, que possamos buscar sempre Jesus nos evangelhos, que possamos ter em nós essa lâmpada acesa que vai iluminar o nosso caminho, para que nós possamos caminhar com menos tropeço, pelo menos, e que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos amigos espirituais, pedindo forças e orientação, porque elas chegarão. Que possamos estar, então, em paz com Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, a paz de Jesus possa nos envolver em todos os momentos. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus.